E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Deus seja louvado. Louvado seja Deus pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, pelas nossas vidas e pelas nossas missões. Deus seja louvado. Muito bem, hoje vamos conversar um pouco a respeito do Dia da Trabalhadora, Dia do Trabalhador. E também faremos uma homenagem a Dom Tomás Balduino, agora por ocasião do primeiro aniversário de sua Páscoa definitiva. Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Envio um especial e carinhoso abraço a você, mulher trabalhadora, a você, homem trabalhador. A todas as pessoas batalhadoras, trabalhadoras, os nossos parabéns. Eu penso que o 1º de maio nunca foi no Brasil tão importante e tão frágil, tão fragilizado. Vejam bem, nós vivemos o momento atual é mais do que grave. A direita ideológica de braços dados com as oligarquias governistas. As pautas ultraconservadoras sendo desengavetadas, sobretudo na Câmara Federal. E isso se repetindo, inclusive, na maioria dos estados. A polícia militar se jogando em cima da classe trabalhadora, como é o caso do estado do Paraná. Aconteceu há poucos dias, em cima da classe trabalhadora, os servidores e as servidoras da educação que estão em greve. A chamada ressaca do 3º turno. Parece que ainda aquelas pessoas, os partidos derrotados, ainda não se convenceram de que foram derrotados, pronto, acabou, meu Deus do céu. Então, parece que a ressaca do 3º turno ainda está muito em pauta. E, lamentavelmente, nós temos que reconhecer nesse 1º de maio as traições do governo federal em nome da governabilidade. Por isso e por tantas outras questões é que eu afirmo, o 1º de maio nunca foi tão importante e tão fragilizado como deste ano. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Apenas para ajudar a você, trabalhadora do campo ou da cidade, a você, trabalhador da cidade ou do campo, apenas para ajudar a gente a pensar grande, a pensar maior, a pensar mais profundo sobre a realidade da classe trabalhadora no mundo de hoje. Aliás, no Brasil particularmente de hoje. Apenas algumas palavras, sem, é claro, ficar comentando e aprofundando cada uma delas, porque o tempo não nos permite. Veja quais são as principais palavras que povoam, que ocupam a nossa cabeça, o nosso coração, nossas mãos, nossas pautas. Eu diria, por exemplo, uma das primeiras é vida e luta, conquistas e vitórias, dificuldades, sofrimentos, decepções, injustiças, relação capital-trabalho, mundo do trabalhador, mundo da exploração, da competitividade, mundo do corre-corre, salários, salário mínimo, salário de fome, super salários, salários de pessoas políticas, direitos trabalhistas do campo, direitos trabalhistas da cidade, direitos previdenciários da classe trabalhadora. Aliás, a gente fica pensando, a gente fala classe trabalhadora, esquece de falar classe, aliás, e fala classe patronal, porque os patrões não são também trabalhadores? Deveriam ser,
mas a gente já coloca essa ambiguidade. É claro que tem que colocar, pois existe luta de classes. Classe trabalhadora e classe patronal. Não tem como querer tampar o sol com a peneira. Um é trabalhador, trabalhadora, um é dependente do outro. A relação de dependência entre a classe trabalhadora e a classe patronal. O que precisa é cada vez mais a gente investir, trabalhar para o diálogo, para que a relação capital e trabalho aconteça de maneira justa, de maneira honesta, para que quebre essa dualidade. Existem pessoas empobrecidas porque existem pessoas enriquecidas. E as pessoas enriquecidas só são enriquecidas porque existem as pessoas empobrecidas. Infelizmente, essa é a verdade. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Nós, cidadãs e cidadãos, cada vez mais precisamos nos conscientizar sobre a importância de nossa interferência nas coisas da política, sobre a importância de que um outro mundo melhor vai acontecer graças a Deus, porém com a nossa participação, com a nossa ajuda. Meu pai sempre dizia: Deus ajuda quem cedo madruga. É nesse contexto que eu chamo a atenção para uma conjuntura nacional muito importante relacionada ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. 3 propostas de lei existem no Congresso Nacional que ameaçam frontalmente a classe trabalhadora. Vejam bem, a tentativa de mudar o conceito de trabalho escravo, o esforço para reduzir a maioridade penal e o projeto de lei sobre a terceirização. A terceirização, hein? Vejam bem, são muito complicadas essas 3 questões, porque, sobretudo, vê-se a perda dos direitos sociais dos trabalhadores, das trabalhadoras. Existe, inclusive, uma campanha denominada Campanha contra a Direita e a favor dos direitos. Nós, vocês, cada um de nós, precisamos atentar cada vez mais para os direitos conquistados, adquiridos, suados. A Constituição Federal Brasileira de 1988, ela representa várias conquistas, várias vitórias. E se não tomarmos cuidado, isso tudo vai para o ralo abaixo. Isso tudo vai embora. E junto com essa questão da terceirização, que é uma grande ameaça, um grande ataque aos históricos direitos conquistados, e muitos deles, inclusive, reconhecidos pela Constituição Federal e também pela consolidação das leis do trabalho, a chamada CLT. Eu digo isso e agrego mais ainda. A questão da terceirização, ela vem muito acompanhada da questão da corrupção. É interessante quando a gente pensa terceirização vinculada à questão da corrupção. Vale a pena conversar um pouco mais sobre isso, hein? Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Frente a esse mundo que vivemos, mundo, sociedade violenta, violentada, esse mundo da corrupção, mundo corroído, corrompido, frente a tantas situações adversas àquilo que é o projeto de Deus, nós nos perguntamos, afinal, qual é o caminho? Onde está a verdade? Quais são as luzes para a vida? Para nós, pessoas e comunidades cristãs, Jesus é o caminho. Acolhamos com os ouvidos do coração a palavra de Deus, hoje da comunidade de São João,
do capítulo 14, versículos 5 e 6. Eu repito, versículos 5 e 6 do capítulo 14 da comunidade de João. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Tomé perguntou a Jesus: como podemos conhecer o caminho? Jesus, por sua vez, respondeu: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Minha irmã, meu irmão, Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Nós, seguidores e seguidoras de Jesus, também devemos andar no caminho, também devemos ser o caminho. Andar no caminho e ser o caminho é nossa tarefa, é nossa missão. Missão de pessoas discípulas e missão de pessoas e comunidades missionárias. Nesse mundo da corrupção, vale a pena hoje, particularmente no Dia da Trabalhadora, no Dia do Trabalhador, lembrarmos o que o Papa, nosso Papa Francisco, falou, referindo-se à corrupção, no dia 21 de março último. Ele assim disse, olhem só, hein? É o Papa Francisco falando. A corrupção fede. Fede como tudo que é corroído e que corrói o que corrói o que era são. Fede como tudo que é podre e tem o poder de apodrecer, de cima para baixo, de baixo para cima. O Papa continua ainda falando. Uma coisa corrupta é uma coisa suja. A sociedade fede porque é corrupta. Diz o Papa, um cristão, uma pessoa cristã que deixa entrar dentro de si a corrupção, não é cristã. É uma pessoa fedida. A corrupção leva à exploração de pessoas, conclui o Papa. A corrupção leva à exploração de pessoas. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Mudando um pouco de assunto, mas na verdade um assunto muito relacionado a todo trabalhador, toda trabalhadora, especialmente trabalhadores e trabalhadoras da terra, da zona rural, do campo, nós vamos fazer uma homenagem ao nosso querido irmão Tomás Balduino, irmão frade dominicano, bispo da Diocese de Goiás, que não precisa, aliás, não tem como falar. Nesses últimos dias, eu tenho me recordado muito desse nosso querido irmão. Tomás, de onde você está, onde você estiver, por favor, me ouça. Quanta falta você está fazendo. Tomás, você faz muita falta na minha vida pessoal, na minha comunidade de frades. Você faz uma falta enorme na nossa vida de igreja. Você continua, Tomás, fazendo falta
na nossa vida da sociedade como um todo. Por isso, Tomás, eu não vou falar mais, não tem muitas palavras para falar. Nós vamos fazer uma homenagem a você. E essa homenagem, Tomás, é porque amanhã faz um ano, completa-se um ano, que Deus recolheu você no seio definitivo dele. Tomás, completando um ano que você viveu a sua Páscoa definitiva. Esperamos um dia, Tomás, nos encontrarmos e lá nas possibilidades do sorriso, nas possibilidades daquele balançar da rede do colo de Deus, nós podemos dizer: valeu a pena, Tomás, valeu a pena o Evangelho ser misturado com a cidadania, assim como você tanto testemunhou. Tomás, receba esta homenagem, e a homenagem vai ser feita através da música que Pedro Munhoz, que é um artista popular e militante socialista de esquerda, é um gaúcho. Ele compôs essa música. Ouçamos como sendo homenagem coletiva, porque o Tomás, aliás, sempre pregou o protagonismo colegiado, coletivo, e nunca personalizado ou individualizado. Um eterno caminhante foi seguindo seu destino, foi a voz dos retirantes, povo pobre peregrino. Insurgiu-se as injustiças que cruzaram seu caminho, a riqueza e a cobiça, o poder dos assassinos. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Atendendo ao chamado do celeste Pai Divino, repartir foi o legado, era Tomás, um menino, feito mestre nazareno, a palavra e o ensino, sempre amigo e sereno, protegendo os pequeninos. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um eterno caminhante foi seguindo seu destino, foi a voz dos retirantes, povo pobre peregrino. Insurgiu-se as injustiças que cruzaram seu caminho, a riqueza e a cobiça, o poder dos assassinos. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino.
Atendendo ao chamado do celeste Pai Divino, repartir foi o legado, era Tomás o menino, feito um mestre nazareno, a palavra e o ensino, sempre amigo e sereno, protegido os pequeninos. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre Balduino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre Balduino. Segue em frente e vai em paz, para sempre Balduino. Segue em frente, vai em paz, para sempre Balduino. Obrigado, Pedro Munhoz, por esse presente que você fez com o nosso presente que é Dom Tomás. Sigamos em frente, sigamos em paz, para sempre cristãos, para sempre cristãs, para sempre seguidoras, seguidores de Jesus, na perspectiva do Evangelho. Na perspectiva do Evangelho misturado com a cidadania, da fé que ou é política ou não é fé, pois a nossa fé deve ter uma incidência, uma participação, uma interferência, uma influência diretamente na política. Ter a graça de poder celebrar o primeiro aniversário, a primeira semana Dom Tomás Balduino, o primeiro ano de sua Páscoa definitiva, é realmente uma graça. Bendito seja Deus pela nossa vida e pela nossa missão. Fazer memória, celebrar a memória, é reassumir, é aprofundar, é revigorar os compromissos de pessoas batizadas. Cá entre nós, hein, gente? É muito pouco tempo, 25 minutos, para a gente conversar sobre o Dia da Trabalhadora, o Dia do Trabalhador, e ainda mais fazendo a memória de Dom Tomás Balduino. O tempo foi curto, o tempo continuará sendo curto. Demos a nossa contribuição para essa história, para a história da classe trabalhadora, para a história de tantas motivações, de tantos fatos, de tantas causas que nós tivemos o Tomás Balduino como um dos protagonistas, como eu disse antes, sempre coletivo, sempre no colegiado. Minha irmã, meu irmão, vamos ficando por aqui e até a próxima oportunidade de nos encontrar neste Evangelho e Cidadania. Tchau, gente. Abraços, beijos. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito.